O técnico Mano Menezes já tem um esboço de time para enfrentar a equipe do Palmeiras neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. Isso principalmente pelas ausências que ele possui para o próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro. A equipe já começou a trabalhar pensando nesta partida. Pela manhã no CT Parque Gigante, em atividade, com os portões fechados depois do problema que o Inter teve com o ciclone que atingiu o Rio Grande do Sul. A ausência na atividade foi Rodrigo Moledo, que depois se soube o motivo. Moledo foi pego no antidoping e está suspenso preventivamente pela Conmebol. Não pode jogar e sequer treinar no CT Parque Gigante. Vai fazer a contraprova e se manifestou pela primeira vez em suas redes sociais. No mercado de transferências, a direção do Internacional segue trabalhando para buscar reforços e já tem um caminho definido para essa janela de transferências da metade do ano. Sérgio Rocher chegou em Porto Alegre e falou de conversas que teve com Nico Lopes, Carlos de Pena e com D'Alessandro sobre a possibilidade de vir jogar no estádio Beira-Rio. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 13 de julho de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta quinta-feira. Eu começo falando sobre o treinamento que eu acompanhei pela manhã no CT Parque Gigante. Foi um treinamento que teve apenas o aquecimento aberto para a imprensa. Depois, Mano Menezes fechou a atividade para começar a trabalhar o time pensando no compromisso contra o Palmeiras, tá? E assim, já dá pra gente começar a desenhar um time que enfrenta o Palmeiras, principalmente pelas ausências. Hoje no treinamento, por exemplo, o Johnny não estava. E o Johnny dificilmente se recupera a tempo do jogo deste fim de semana. O que o Inter informa é que o Johnny tem uma gastroenterite. E em função dessa gastroenterite, que inclusive o tirou de última hora da partida do Maracanã, ele ainda está indisposto, logo não pode treinar. Dificilmente o Johnny vai se recuperar a tempo de jogar no domingo contra o Palmeiras. O que já coloca e desenha um time do Internacional, tá? Sem Johnny, o Arangues pode entrar no time normalmente, na vaga dele. E aí o Alan Patrick entra na vaga do Carlos de Pena. E a gente pode ter um time do Inter dessa maneira. John no gol, a defesa de Bustos na lateral direita, Mercado, Vitão e René. Meio campo com Rômulo de volante ao lado de Arangues. Alan Patrick centralizado. De um lado Wanderson, do outro lado Valência e na frente Luiz Adriano. Mas pelo que o Inter treinou, por exemplo, na terça-feira, não é o Ener Valencia como um ponta, tá? É o Ener Valencia como um segundo atacante, muitas vezes revezando com esse centroavante. É um cara bem centralizado mesmo. De alguma maneira, o Wanderson vai jogar quase como um meia, tá? E esse deve ser o desenho do Internacional para encarar o Palmeiras, algo que o Mano vai, lapidar ao longo dos próximos dias no CT Parque Gigante, mas essa é a escalação que se desenha a partir do que o Inter tem à disposição para a partida contra o Palmeiras, tá? No treinamento desta manhã, chamou a atenção uma ausência, Rodrigo Moledo. O Inter disse que ele estava na academia, fazendo trabalhos de controle de cargo, que é até de certa forma normal. E depois a gente soube que não era exatamente isso. Moledo não treinou porque o Moledo foi pego no antidoping e está suspenso preventivamente pela Conmebol, que na partida do dia 25 de maio contra o Metropolitanos, fora de casa, lá na Venezuela, pela Libertadores da América, fez o exame antidoping no Moledo, que agora saiu o resultado para positivo, supostamente positivo, porque precisa da contraprova para ser de fato positivo, mas supostamente positivo. Essa substância é chamada de ostarina e é uma substância similar à testosterona e que tem ação anabólica, que é para fortalecer músculos, para acelerar a perda de massa magra, para acelerar a recuperação muscular. É uma ação anabólica que tem essa substância. E é uma substância proibida. E o Moledo está suspenso preventivamente pela Conmebol, ele não pode jogar e ele não pode treinar no CT Parque Gigante, tá? Eu dou mais detalhes sobre a punição aqui, sobre o que acontece agora em relação a trâmites da Conmebol, o que o Moledo vai fazer, o que é essa substância, de que maneira ela pode ser utilizada. Tudo nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir e ter mais detalhes sobre esse teste supostamente positivo do Rodrigo Moledo, tá? Mas eu tenho aqui a manifestação do Rodrigo Moledo, que em suas redes sociais falou. Não disse muita coisa o Rodrigo Moledo, tá? Mas ele falou pela primeira vez publicamente. O Moledo, que não é um cara de se manifestar muito, né? Mas ele se manifestou publicamente em seu Instagram
sobre este episódio, tá? E disse Moledo: por uma suposta presença da substância ostarina no meu exame, fui comunicado hoje que estou suspenso provisoriamente pela Conmebol. Por toda a minha vida me preparei e trabalhei para cumprir meu sonho de ser jogador. Há mais de 15 anos, como profissional, sempre atuei de forma idônea, limpa e transparente. Vou lutar até o fim para esclarecer o ocorrido e provar a minha inocência. Agradeço a todo o suporte que o Inter está me dando. Essa é a manifestação oficial do Rodrigo Moledo, tá? Que pela primeira vez falou sobre a suspensão de doping, que não tem prazo para acabar. Ele vai ser julgado agora, enfim, pela Conmebol. Enquanto isso, pediu para fazer a contraprova, que vai demorar um tempinho ainda para acontecer. Enquanto isso, o Moledo está fora, não pode nem treinar no CT Parque Gigante. Bom, na tarde desta quinta-feira, antes ainda de todo o episódio de Rodrigo Moledo, eu gravei um vídeo falando sobre o mercado do Internacional e como o Inter está atuando nesse mercado de transferências. O Inter tem alvos definidos em termos de posições, o Inter já sabe o que quer, mas tem algumas indefinições sobre nomes, tá? Eu trago um resumo disso aqui: quem o Inter contratou, quem o Inter está contratando e quem o Inter pretende querer contratar. Tá tudo nesse vídeo aqui, um resumo de atualização do que está acontecendo no mercado da bola do Internacional. Clica nesse vídeo para assistir, ficar bem atualizado. Existem dúvidas ainda sobre o meia, o nome do Martegani esquentou. Hoje se falou até em Renier, mas muito mais de uma maneira especulativa, nada de muito confirmado, tá? Enfim, tá aqui o vídeo, é só clicar para assistir e ter mais informações sobre isso, tá? E à tarde, o grande evento envolvendo o Internacional foi a chegada do goleiro Sérgio Rocher, que está em Porto Alegre. E aí eu já vou dar o itinerário desse jogador na sequência, tá? Mas a chegada do Rocher mostrou um cara muito simpático, que parou para falar com a imprensa e que atendeu os torcedores que estavam no saguão Salgado Filho, no saguão do aeroporto Salgado Filho. Eu vou colocar aqui um pouco da chegada do Rodrigo Moledo e principalmente do Sérgio Rocher, perdão, principalmente dele entrando na van ali, a parte final da chegada dele no aeroporto e ele interagindo com os fãs. Recebeu o chapéu. Tá aí o Sérgio Rocher, primeiras palavras como jogador do Internacional foi aqui pro canal do Baldaço. Tá aí, Sérgio Rocher, goleiro de 30 anos, que assina contrato de 4 anos com o Internacional, sendo recebido aqui por alguns torcedores, também tirando foto aqui, Sérgio Rocher, aqui ó, todos os dias, cumprimentando aqui o pessoal do staff do Internacional, hein? Acá. Tá aí o Sérgio Rocher chegando ao Internacional de maneira oficial. Ele disse que conversou com Nico Lopes, D'Alessandro e Carlos de Pena sobre sua vinda para o Internacional e que, obviamente, recebeu muito boas referências desses jogadores que o de Pena tá aqui, jogou com o Rocher no Nacional, o D'Alessandro é ídolo do Inter, jogou com o Rocher no Nacional, e o Nico Lopes passou por aqui e jogou com o Rocher também no Nacional e na seleção uruguaia, tá? E o Sérgio Rocher, a partir de agora, na sexta-feira pela manhã, realiza exames médicos, tá? Realiza exames médicos, já é apresentado para o grupo, e aí, depois de realizar os exames médicos, assina o contrato. Com o contrato assinado, o Sérgio Rocher, enfim, vai ser apresentado depois oficialmente como jogador do Internacional, mas ele já está aqui em Porto Alegre, é goleiro do Inter, contrato de 4 anos do Sérgio Rocher com o Internacional. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Passar algumas odds já do fim de semana, beleza, gente? Envolvendo Campeonato Brasileiro. Por exemplo, Botafogo e Bragantino. Botafogo e Bragantino jogam no sábado. Odd do Botafogo 2, líder, né? Empate 3.4, Bragantino 3.8. Depois, no domingo, tem Cruzeiro e Coritiba, às 11 da manhã. Odd do Cruzeiro 1.63, empate 3.8, Coritiba 5.5. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!